Uma das maiores ilusões da vida é acreditar que o lugar de onde viemos define até onde podemos chegar. Hoje, no Sem Manual, eu recebo Aniellen Vieira, advogada, especialista em benefícios previdenciários, com uma trajetória construída através da educação. Aniellen, muito obrigada por você ter recebido esse convite com tanto carinho e ter vindo, mesmo num dia que a gente sabe que hoje você teve vários compromissos, mas você está aqui para poder compartilhar com todos os nossos seguidores, todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo aqui em vídeo, toda a sua experiência de vida, sua experiência profissional e também seu conhecimento, não só acadêmico, mas seu conhecimento através de tudo que você já fez, tanto no serviço público quanto agora no seu escritório. Eu agradeço, viu, Camila, o convite, né? Eu falo que falar da minha história é falar um pouco da história de muitas mulheres também, principalmente quando a gente vem de uma base fixada na educação, né? Tem uma família de professoras, então tanto minha mãe quanto minhas tias sempre focaram muito nos nossos estudos, né? Elas foram estudar muito tarde, ou não, né? Conforme a condição, já tinham filhos, já tinham família, e uma das coisas que a minha família priorizou muito foi que os sobrinhos, né? As minhas tias, os sobrinhos, os filhos, fossem para a faculdade assim que formasse. Então isso nos deu base para a gente conseguir ter uma vida melhor, e eu falo que a gente honra nossos pais sendo melhores do que eles, com certeza. Exatamente, tá? Exatamente. Sua educação foi pautada na valorização da educação, certo? Sim. A gente sempre conversa isso, e a gente tem conversas incríveis, profundas, muito. Eu aprendo todos os dias quando eu converso com essa mulher incrível, por isso ela é uma das convidadas. Mas existiu um momento da sua vida que você conseguiu entender claramente o quanto a educação foi primordial na sua vida? Ou isso é tão comum para você que nunca teve esse Vou pensamento? te falar que o ápice, acho que foi nos últimos 2 anos, que veio essa questão da educação. Não sei se vocês viram recentemente, o Globo Repórter fez uma reportagem sobre a migração de pessoas para outros lugares para poder estudar. E quando eu vim para Barbacena, foi em 2006. Ai, eu vi isso. Foi recente agora, foi né? recente. Uhum. 2006 eu vim para cá, com uma bolsa de estudo, eu e minha irmã. Ela foi fazer enfermagem, eu fui fazer direito. E na época, lá em 2006, foi a época do auge do Enem. Então todo mundo queria fazer a prova para poder ter uma boa nota, e era a oportunidade que a gente tinha de conseguir uma bolsa para poder estudar. Uhum. E na minha região, norte de Minas, é uma região com um pouco mais de escassez. Isso há 20 anos atrás. Né? Tem 20 anos que estou em Barbacena e eu falo que eu sou barbacenense de coração. Então, quando eu vim para cá, a gente tinha essa noção, porque se eu tivesse continuado lá, o que eu seria? Né? Estaria, talvez, com muitos colegas que eu vejo, talvez estagnados. Então, eu falo que desde que a gente veio para cá, as oportunidades que eu tive, que a minha irmã teve, foi graças a esse movimento que nós fizemos há 20 anos. Né? Então, de fato, a educação, ela transforma. E teve alguma inspiração durante esse tempo todo que você olha para essa pessoa até hoje, que te inspirou mesmo a fazer esse movimento, né? Que não é fácil, né? Ir de uma cidade para outra. Eu vou te falar que eu só vim porque minha irmã veio na frente 6 meses antes. Eu não sou tão Vocês são muito corajosa. ligadas, Somos né? ligadas. Eu não sou tão corajosa quanto Érica nesse ponto. Então, quando a Érica veio para estudar, isso abriu portas. E hoje, assim, de tudo que eu vejo, minha irmã é uma das pessoas que mais me inspira mesmo, sabe? Por incrível que pareça. Até pela ligação nossa. Mas a sua irmã é uma pessoa incrível também. Quero muito que um dia ela venha para poder contar essa trajetória. Então, assim, Barbacena nos acolheu muito bem, né? Tanto que fixei residência aqui, me casei aqui, não pretendo sair da cidade, né? Então, quando eu falo que eu sou barbacenense de coração, porque de fato eu tento, como fiquei esse tempo todo, né? Estou no serviço público também, doar um pouco do que a cidade me doou. Uhum. Então, eu penso muito nessa forma da gente converter, né, aquilo que eu recebi de uma outra forma também. Você vem de uma família que a base é a educação. Uma família também que a referência é o funcionalismo público, né? A maioria das pessoas da sua família são servidores públicos. Você é servidora pública, mas agora está se aventurando no empreendedorismo.
Conta pra gente o que foi que mudou aí, que fez abrir essa janelinha. A virada de chave. Porque você tá indo contra todas as suas referências, né? Eu acredito que isso também seja algo que as pessoas não estejam entendendo. Conta pra gente por quê. O que aconteceu aí dentro? Na verdade, todo mundo que vai fazer direito pensa o quê? Vou fazer direito para poder conseguir concurso público. Sim. Era a minha visão quando eu entrei na faculdade. Nunca pensei em advogar, sempre pensei em fazer concurso. Antes de me formar, tinha conseguido um cargo no Estado, contrato. Então, era a oportunidade de ficar em Barbacena também, que eu não queria retornar para o norte de Minas. E as coisas foram surgindo, né? E eu falo que tudo que me era proposto, eu sempre fiz, que eu sempre quis aprender. Independente se estava na minha função ou se não era a minha função. E eu falo que eu colho os frutos, né? Agora, ao longo aí desses anos. Então, são 20 anos na cidade, todo dia eu aprendo. Eu sempre tive, depois que eu formei, em 2011, 2012, eu sempre tive um escritório. Mas uma sala ou uma sala. Nunca me preocupei em entender que o escritório era uma empresa. Que eu precisava tratar como, né, ter um CNPJ, tratar daquela empresa como tal. E a virada de chave foi num post que eu vi no Instagram. Eu até contratei essa mentoria. Isso em 2023 ou 2022, se eu não me engano. E comecei a entender isso da gestão do escritório. Foi onde eu, em um mês, resolvi sair do lugar que eu estava, alugar uma loja, contratar uma secretária, assinar a carteira. Estou com 2 colaboradoras hoje, né? E claro, a gente sempre pensando em crescer a estrutura, né? E entrar para o digital, que é o que eu comecei e que ainda está incipiente, mas é a consistência, né? Então, essa mentoria, ela vem trabalhando comigo marketing, gestão e vendas para que, de fato, eu consiga colocar o meu escritório como empresa que ele é, né? E eu acho que nós, advogados, a maioria ainda não tem essa noção. A advocacia tradicional, vamos dizer assim, não aprendeu isso e a faculdade não te ensina isso também, né? Querendo ou não, o digital hoje trouxe esse plus. E eu vejo que algumas faculdades, inclusive, têm trabalhado muito marketing com os alunos. Na minha época, né? Eu entrei na faculdade em 2006, saí em 2011, não tinha isso, nem se falava. Nem se falava. Então, hoje já se fala. Mas ainda assim, né, gestão de escritório ainda é um tema que não é tratado. Talvez seja até um tabu entre nós advogados, né? E você aprende o quê, né? Você aprende que você precisa de uma sala com uma mesa e 3 cadeiras. Você não pensa que você precisa trabalhar uma experiência do cliente. E isso eu aprendi muito na sua loja. Por coincidência, né? Que é uma coisa que eu tento trabalhar muito, né? Por mais que eu faça atendimento online, mas o atendimento presencial, eu tento trabalhar muito a experiência. Da hora que ele chega lá no escritório, do cafezinho que é servido, da água, do copo que é servido, da água para ele. Lógico que ele senta na minha sala, né? Quando finaliza o processo, a gente sempre gosta de dar um mimo para o cliente para ele lembrar da gente, né? Lembrar para ele a data da aposentadoria, que fez 1 ano. Então, são algumas coisas que a gente vai trabalhando ali e de fato, para que o escritório cresça também, que essa é a intenção. Eu acredito que tenha havido alguma transformação de mentalidade aí Muito. com você, né? Tudo isso é mentalidade, né? A gente cresce com uma mentalidade, a gente, né, ainda insiste em viver nela, se incomoda e existe uma transformação. Se você for pensar, a minha mentalidade que eu cresci de que eu deveria ser servidora. Pública, efetiva, né? Na verdade, na época, quando eu passei na faculdade de Direito, eu fiquei 6 meses em casa, que eu não havia conseguido passar. Eu tinha passado em matemática. Minha mãe falou, você vai fazer, vai ser professora. Eu falei assim, não vou fazer. E esperei 6 meses e consegui, 6 meses depois, entrar na faculdade que eu queria. Aí eu fico pensando, imagina se eu tivesse feito faculdade de matemática. Estava lá lecionando e não fazendo o que eu faço hoje, né? Talvez você estaria dando aula online, né? Justamente. Não que fosse ruim, né? Mas pensando na perspectiva que eu vejo hoje da advocacia de crescer, tem vários memes aí no Instagram que a gente vê, né? De ganhos limitados. Você trabalha muito, trabalha, mas o prazer de trabalhar para você, de fato, é outro, né? Você fica até meia-noite, você fica sábado, você fica domingo. E, ao mesmo tempo, né, a gente trabalha bastante hoje pensando o quê? Numa flexibilidade de horário.
né? Ter uma segurança maior no futuro, Sim. né? Então, tudo isso, eu falo que é um conjunto Uhum. de situações que vai levando a gente, né, a criar esse modelo aí de trabalho. Por mais que eu tenha uma mentoria que me ensina como que ela fez, não quer dizer que eu não tenho o meu modo de fazer, né? Isso que eu vou construindo aí ao longo desse período. E como que foi nessa mudança de mentalidade sentir que você estava quebrando um padrão familiar? Um padrão imposto. Vou te falar Mesmo que não seja imposto, mas um padrão que você vivia, né? Sim, dá um susto. E ao mesmo tempo medo. Porque você tem todo advogado, né? Quem empreende tem o medo do cliente não chegar. Todo mundo tem esse medo. Então, todo dia você tem que pensar quais são as minhas articulações para que esse cliente chegue. Que não dá para ficar parado. O que eu vou movimentar? Que vídeo que eu vou fazer? Que post que vai ser publicado hoje? Sobre qual assunto eu vou falar para chamar a atenção de quem? Acho que o medo maior que a gente tem é porque, né? Hoje eu tô rica, hoje eu tô pobre. Então, em que pese o serviço público, de alguma forma, pelo convívio das pessoas que eu vejo hoje, te acomoda. Sim. Né? Isso é fato. Né? E, ao mesmo tempo, empreender, ele vai te tirar da zona de conforto. O que eu posso fazer a mais? Né? E eu percebi, eu falo que a minha atuação, tanto no serviço público, grande parte foi dentro da Seguridade Social, que foi dentro da área da saúde, né? Hoje eu atuo na Previdência, que também faz parte da Seguridade Social, dentro das normas constitucionais. Hoje eu percebo que a minha escolha pelo previdenciário, que ela é uma escolha não tão recente, foi em 2020, durante uma pandemia, que todo mundo estava dentro de casa, e foi o ano de 2019, 2020 que eu me dediquei só à advocacia, e que eu percebi que eu poderia, assim como eu ajudava as pessoas no serviço público, que eu poderia ajudar elas na advocacia. Uhum. Então, de alguma forma, eu casei, né? É uma coisa que já era nata de mim, que é essa questão da comunidade, de ajudar, de colaborar, porém hoje de uma forma diferente, que é dentro do direito, né? Dentro da Previdência, trazendo de alguma forma dignidade, que é o que a gente estava conversando aqui antes da entrevista. Né? Muita gente que não tem informação sobre seus direitos, então acho que trazer essa consciência para as pessoas, né? Porque as pessoas ainda têm um receio de advogado. Se vai, se contrata, tem medo até de entrar, às vezes, dentro do nosso escritório, com receio do advogado. Ou por ver você bem vestida e falar assim, nossa, vai me cobrar caro, né? E às vezes é uma coisa tão simples que ele deixa de acessar uma informação, acessar um direito e trazer dignidade para ele, porque ele tem medo também. E não busca nem informação por conta desse receio, Justamente. Né? Então, assim, da mesma forma que eu falo que eu estou quebrando meus medos, a intenção também é que o cliente, né? Que a pessoa que estiver ali vendo um post no Instagram, que ela quebre os medos dela também com relação aos direitos. Através da informação. Sim, através da informação. Que é a educação, que a gente falou lá desde o início, né? Sempre voltando na educação. Durante toda essa trajetória, porteirinha, aí veio Minas Gerais, prefeitura... vou abrir um negócio, vou casar de azul. Casou de azul. Cor da tranquilidade, entendeu? Psicologia das cores. Isso aí. E azul também é minha logo do escritório e a logo do meu marido. Isso foi um jogo de branding. Porque era uma pergunta, mas você já falou. Eu falei, por que azul? Eu falei, cara, essa mulher é muito intencional. Ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, ela não casou de azul à toa. Justamente, por isso. Arrasou. Eu até perdi o que eu ia falar. Tá. Toda a sua trajetória. Conta pra mim, assim, que o maior medo que você teve. Você é aí uma mulher linda, alta, morena, bem vestida, fala bem, mas tem aí suas inseguranças, né? Isso foi construído, viu? Falar bem. Na verdade, eu acho que esse tempo todo, o maior medo... quando a gente veio para cá, 20 anos atrás, todo mundo que sai de casa para estudar quer deixar os pais orgulhosos, né? Eu acho que eu sempre tive isso comigo, se eu estou trazendo orgulho para os meus pais. E hoje, quando eu os vejo satisfeitos, felizes, né? Estiveram aqui recentemente, eu vejo o olhar dos meus pais de prazer mesmo do que os filhos conquistaram.
Aí você pensa assim, nossa, meu dever foi cumprido. Legal. E por Então, falar acho que em é mais pais, nesse sentido. eu sei o carinho que você, né, tem pela sua família, sobretudo seus pais, a gratidão que você tem por eles. E você mesmo disse no início da nossa conversa que a gente, para honrar nossos pais, a gente deve ser melhor que eles. E isso envolve muita coisa, né? Padrões de prosperidade. E a gente sempre conversa muito sobre isso. E me conta como que você lida com isso, porque todos nós lidamos com essa dificuldade de prosperar um pouco mais do que a nossa família. A gente mas se cobra, né? mas é natural. Isso tem que ser, isso tem que acontecer, né? É uma evolução, é uma forma de honrar. E quando a gente fala prosperar, a gente não fala só financeiramente, né? A gente fala em todos os aspectos, todos os âmbitos, né? Que envolve a prosperidade. Como que você lida com isso? Por muito tempo eu não entendia o que era honrar pai e mãe. Nada que uma terapia não resolva. No último ano, nos 2 últimos anos, na verdade, em especial, eu fiz uma terapia onde eu desenvolvi. Na verdade, uma terapia muito voltada para a questão do autoconhecimento. E onde eu fui entender a questão de honrar pai e mãe. Porque para mim, antes eu tinha que dar para o meu pai isso, dar para minha mãe aquilo, como obrigação. Até eu entender que não é isso. Eles nem querem Né? isso. Eles nem querem. Às vezes, teve situações de que era eu que queria, Eles não eram não eles querem. que queriam. Outro dia eu vi uma pessoa, não vou lembrar, que eu sou péssima de lembrar, mas a mensagem eu sempre lembro, uma pessoa que fala eu nunca lembro. Falando, o seu pai e a sua mãe não querem ir aos restaurantes que você frequenta. Eles não querem fazer as viagens que você faz. Então é um dos erros que a gente comete, né? Querendo que eles vivam as coisas Vivam a nossa vida, né? A gente acha assim, eles não viveram isso, quero que eles vivam isso. Sim. E na verdade, eu falo que hoje a maior forma de honrar os dois para mim é aceitá-los como eles são. Já tentei mudá-los e entendi que não é esse o meu papel também. Até porque a partir de agora, né, constituir uma outra família. Sim. Que é a minha Sua família. prioridade é outra. Minha prioridade é outra. Então é uma mudança de mentalidade também. Aí eu acho que quando você começa a mudar essa mentalidade também de prosperidade da sua relação com seu pai e sua mãe, é que as coisas no profissional também começam a andar, né? Tem vários autores falando sobre isso. Sim. Principalmente questão do perdão, né? Sim. Não é o seu caso, mas muitas pessoas que têm problemas com os pais e perdoar não é esquecer, né? Que as pessoas não é entendem. esquecer, mas é perdoar mesmo pela gente e realmente a partir do momento que acontece esse perdão, a prosperidade vem. Isso parece que é matemático. Pra quem acredita em energia, que eu acredito muito, é isso. Parece uma matemática e parece uma varinha, assim. Né? A partir do momento que você entende, lembrando que perdoar não é esquecer, perdoar não é conviver, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas têm problema de convivência, mas a partir do momento que essa transformação acontece, a gente consegue avançar na carreira, na vida, né? Enfim, na relação. Destrava, né? Sim. Mas a gente sempre tem a culpa, né? Já que você fez terapia, vamos ajudar as pessoas também a fazerem aqui, sem ir na terapia. Com certeza. Eu trouxe muito do que a gente conversa, eu sei que é algo que você tem muito para falar, eu me inspiro muito nas suas falas sobre isso, a gente tem muitos pontos em comum de vida, e por isso que eu trouxe esse tema, que eu sei que você fica confortável e tem algo a dizer muito leve sobre isso. A gente lidar com a culpa, né? Esse momento de lidar com a culpa, de ir e deixar pessoas para trás. Não digo só família, mas a gente deixa pessoas para trás. A partir do momento que você avança um ciclo, você deixa pessoas para trás. Você tem alguma coisa para dizer? Quem está vivendo esse momento? Todo mundo que eu converso vive isso. Ou já viveu ou está vivendo. E a pessoa... É nesse momento que a pessoa ela desiste. Verdade. É nesse momento que a pessoa desiste de avançar, porque ela tem a culpa de deixar. Teve alguma coisa que você fez, que você pode falar com as pessoas, que te ajudou dessa culpa de avançar? Porque existe a culpa, né? De subir um degrau, existe essa culpa, né?
Na verdade, a culpa, você fica naquela assim, né? Você está indo e tem alguém ficando para trás. Principalmente quando é parente, né? Uhum. Mas a gente precisa entender que cada um tem seu momento. Eu falo muito com as advogadas que trabalham comigo no escritório que eu quero que elas errem menos do que eu. Né? Estou com 38 anos hoje e o que eu estou aprendendo hoje, se eu tivesse aprendido há 10, 15 anos atrás, a evolução teria sido outra, né? Elas são novas, têm menos de 30 anos. Uhum. Então eu falo, eu quero que vocês errem menos, porque eu quero que vocês prosperem mais rápido. Porque o meu caminho é diferente do caminho delas, né? E para quem está começando hoje no direito ou em qualquer área, vai errar muito menos também. Porque tem informação em todo Em lugar. todo lugar. Tem um... Não sei se é treinador, como que a gente pode falar. Posso falar nome, gente? Pode? Pode? Para quem quiser seguir, chama Abud Samir. Eu sigo ele. Você segue ele? Não é terapeuta, não é psicólogo, né? Mas ele treina pessoas. Aham. E ele tem acho que não sei se está fixado lá no Instagram dele, mas tem um vídeo sobre amar de longe. Que é o momento que ele fala que hora você tem que deixar. Não quer dizer que você vai... Como você tem amigos, como você tem parentes. Que talvez, né? A gente quando está focado em progredir, né, no negócio, em fazer o negócio crescer, você fica tão bitolado que só pensa naquilo, né? E trabalha muito. E às vezes as pessoas do seu lado não entendem por que você está naquele ritmo. Não entendem. Então, por mais que você ame aquelas pessoas, vai ter que deixar um pouquinho para trás para você poder seguir e fazer aquilo que está ali programado. Porque é diferente, a mudança de mentalidade, ela é diferente. Tem gente que acha que você está louca, você está exagerando, nossa, o que você está fazendo? Né? Pra que isso tudo? Pra que isso tudo? Tá bom do jeito que tá. E não entendem de fato o momento que você tá vivendo. Então era também de deixar ali, respeitar e andar com quem tá no mesmo ritmo. E a gente tem que... As pessoas precisam entender, a gente pode até externalizar isso pra elas, que isso é provisório, isso é momentâneo. Pensando mas no que futuro, precisa né? existir esse momento, né? De foco em alguma coisa. A gente tem várias áreas da vida, a gente não consegue focar 100% em todas as áreas da vida. Em algum momento... a gente vai deixar um prato meio bambo ali. Vocês deixam os pratos caírem. Mas um prato bambo vai ficar. E o outro você vai tentar equilibrar ali com o seu sangue. Num momento vai ser a sua família, num momento vai ser seu filho, num momento vai ser seu casamento, no outro momento vai ser sua carreira, num momento vai ser a doença de alguém da sua família. E é isso. Eu acho que as pessoas precisam entender. Só que existe o momento em que pessoas não entendem e essas pessoas precisam ser deixadas para trás. E na verdade, que a gente percebe que as pessoas que não entendem ou não querem entender, que criticam, talvez queriam fazer o mesmo, mas tem medo, né? Ou não tem disposição. Ou não tem disposição. Eu acho que nem é medo, pode ser falta de disposição, porque você paga um preço muito alto por você escolher algo. Você paga, além de você ter que, né, toda escolha tem uma renúncia, mas você paga um preço muito alto. Né? Você tem que dar os seus 300% ali e abrir mão de cerveja no final de semana, abrir mão, às vezes, de uma viagem, abrir mão de comprar uma coisa que você quer muito, né? Abrir mão de ir pra praia. Então, assim, a pessoa não quer, ela até quer, desde que ela não precise nem se esforçar tanto, nem abrir mão das coisas. Mas é trabalho, né? Nem todo mundo quer aquilo que dá trabalho. A gente vê uma geração também que quer tudo muito pronto, muito rápido. Tá todo mundo muito focado no Instagram. Eu quero ganhar dinheiro rápido. Com TikTok, com dança, ou vendendo coisas. E não é dinheiro, coisas, é milhões, né? É milhões, justamente. E, pelo menos a minha geração, talvez seja uma geração de transição, que a gente veio com base, né? Todos os meus amigos, primeira coisa que a gente fez aos 18 anos foi para a faculdade, porque era uma coisa que os nossos pais também queriam e valorizavam isso, porque eles não tiveram. Claro. Né? E a geração hoje que eu vejo os meus primos com 16, 17, 18 anos, alguns nem falam, né? Na questão da faculdade, porque você já pensa o que não, eu quero é ganhar muito dinheiro na internet. Só que a internet também pode ser que ela tenha um prazo de validade, né? Então, porque consolidar um negócio também não é fácil. A gente está tendo uma expansão hoje devido à rede social, né? Porque se a gente for pensar aí há 15 anos atrás, histórias de advocacia eram todos físicos, audiências eram presenciais. Hoje eu consigo atender um cliente em qualquer lugar do país. Quando que você imaginaria isso?
né? Eu acho que a internet ela trouxe essa velocidade, Sim. né? E isso tá trazendo um senso de urgência que é perigoso, né? Muito. Que é perigoso, é um senso de urgência. E de comparação, né? Porque eu comparo o colega que tem mais seguidores, conseguiu fazer mais e esqueço de focar no meu. Né? Que eu também posso fazer do meu Instagram um negócio, eu posso fazer dele uma rede visível, né? E começar, né, de alguma forma. Sem esperar a perfeição, que é um problema que a gente Esse é o tem. problema. Teve algum momento que foi difícil para você, toda a sua carreira, que te fez dar essa virada? Que você já falou que essa virada de chave, ela veio através da pandemia, você começou a estudar e você começou a enxergar de outra forma. Mas alguma dificuldade que você passou também foi responsável por essa mudança de chave? Porque eu falo que não é uma mudança de chave, porque você hoje não está nem fazendo uma transição, você está se aventurando em um segundo. Me dedicando mais, né? Se dedicando mais, trabalhando mais. Mas isso requer uma renúncia, né? Essa sua escolha requer mais uma renúncia. Mas teve alguma dificuldade ou não? Foi somente... Não vou falar dificuldade não, mas sabe, todo mundo eu acho que tem aquele estalo de você querer mais. Uhum. E um dos pontos principais, na época, eu falei aqui antes, por quanto eu sou ligada com minha irmã, quando a Érica foi embora para Brasília. E ela teve neném ano passado, em maio. E eu fui ficar com ela 15 dias, eu vim embora chorando. Porque eu falei assim, não quero isso para mim. Vim embora porque eu tinha uns compromissos, né? Com o trabalho. Mas assim, eu quero ter essa flexibilidade, eu quero ter um negócio que gire sem que eu esteja lá todos os dias. Então eu preciso investir, preciso entender como é que isso funciona. Eu falo que isso deu um gás, sabe? Até porque minha família está toda fora daqui, a 750 quilômetros. Então essa questão de estar mais próximo, ter flexibilidade para ir vê-los, foi uma das coisas que Porque mais você teve que vir pesou. embora, deixar ela lá no momento, né? Que ela Tenso. precisava de você, né? Isso foi o que mais pesou. Isso é muito importante você dizer que essa mudança de mentalidade foi acontecendo, né? Você foi desenvolvendo isso, você não jogou tudo pro alto. Eu não sou a pessoa a favor de vir usar do poder de influência e falar jogue tudo para o alto. Eu acho isso de uma responsabilidade tamanha. Cada um tem seu momento e cada um tem sua história, né? A minha não é igual à sua, que não é igual E eu acho que decisões outro. importantes como essa têm que ser construídas e sim, não precisa estar perfeito, mas a gente precisa estar devidamente preparada Precisa e amparada. Né? Também. E eu acho que assim, certo. depois de quase 15 anos sendo servidora pública, né? E aí o fato do emocional ter te feito como se fosse a chave, né? Como você disse, que virou ali a maçaneta para você iniciar esse processo. E o quanto é importante passar essa mensagem para as pessoas, né? Acho que foi até para dedicar mais, sabe? Essa virada de chave, me dedicar mais. Porque a gente começa projetos e vai parando, né? Justamente nossa vida não tem manual. Por mais que você programe... Por mais que a gente saiba como fazer, a gente provavelmente vai fazer tudo diferente. Essa mentoria que eu contratei, já renovei de novo, porque eu não consegui ver tudo. Até porque você vai surgindo outras coisas e não tem tempo, né? E assim, a ideia, até porque eu falo que cada ano surge coisas novas no mercado. Então, eu não participava tanto de eventos previdenciários dentro da minha área, por não ter tempo mesmo, não ter me organizado para isso. Hoje é uma coisa que eu me dedico, porque eu entendo que isso é importante para o meu negócio. Porque tá tudo andando muito rápido. Tudo muito rápido. E eu acredito que em qualquer área, mesmo no direito, onde as coisas andam um pouco lentamente... Mas aí o advogado não tem culpa, tá? Eu sei disso. Mas a gente tenta acelerar. Eu sei disso. Mas as coisas estão andando muito rápido, né? As coisas avançam de uma forma. E o profissional que não consegue se atualizar, ele se torna obsoleto, né? Como qualquer coisa, né? Justamente, eu falo que para além de qualquer profissão, né? Advogado, dentista. Todas. A gente, além de estudar a nossa demanda, as nossas matérias do dia a dia, tem ainda que se antenar, principalmente para aquilo que diz respeito às redes sociais.
que E ferramentas velocidade- também que devem ferramentas, surgir, justamente. né, para processo, enfim. Hoje você tem sistemas que controlam todo o escritório. Então, é uma gama enorme. Você tem secretário virtual, não adaptei a secretária virtual, porque eu Aham. prefiro a secretária física, que eu Aham. acho que o atendimento é muito mais Sim, humanizado, é. tá? Mas você tem um leque de oportunidades na área, né? Como Uhum. tem aí em outras profissões. Então, assim, tem muita coisa nova no mercado. E que, de fato, né, você consegue começar a fazer um escritório hoje com baixo custo. Sim. Porque você consegue muita coisa online para poder resolver Porque hoje você sua consegue uma demanda. equipe mais enxuta, Você consegue né? tudo home office, né? Tem muitos advogados. Tem até um outro mentor, né, que eu estive recentemente, que ele também tem toda a equipe dele online. Cada um na sua casa fazendo as demandas. E agora eu acabei de decidir nesse momento que eu vou ter essa pergunta em todos os episódios. Pra gente finalizar, colocar uma emoção aqui. O que você falaria pra Anielen lá do início, quando estava saindo de Porteirinha? Qual conselho, já que você falou, né, que você faria diferente caso você tivesse a mentalidade que você tem hoje? Então, a oportunidade que você tem para falar para ela algo, o que você falaria? Que mudaria muita coisa? Que mudaria muito. Ou facilitaria a coisa. vida dessa Anielen? Engraçado, pode não parecer, mas eu era muito tímida. Quando eu vim pra cá, eu levei uma semana pra ir pra aula. Mentira. Porque eu tinha Eu não vergonha. acredito. Juro pra você. Então eu falaria pra essa Anielen ser mais corajosa, menos tímida, sabe? A timidez, ela faz perder oportunidade, Faz perder né? oportunidades. A gente perde oportunidade. Eu falo assim, as pessoas olham pra gente hoje, mas não vê o que você carregou ao longo desses anos pra chegar aqui. Então eu, de fato, era uma pessoa muito tímida. Você pensa bem, né? A faculdade começou, eu tava com vergonha de ir pra aula. Então, hoje eu consigo lidar muito bem. E, ao mesmo tempo, aí vem a figura da minha irmã também, porque a gente fazia tudo juntas. Tá? Quando a Érica vai embora para BH, eu tive que me virar. Isso foi recente, tem 3 ou 4 anos. Porque eu tive que me virar, porque eu não tinha mais a figura dela para estar comigo em todos os eventos, Sim. em tudo que a gente ia. Seu apoio ali. Justamente. Então, assim, acho que a questão da timidez foi uma das coisas que me travou mais ao longo desses anos. Eu falo disso com propriedade, porque também pode não parecer, mas eu não era tímida, eu era muito tímida para falar para outras pessoas, mas isso, né, não fiz terapia, mas eu tenho certeza que a insegurança, a baixa autoestima, o medo de errar, e até hoje eu tenho muito medo de errar, né, criação, né, acho que a nossa criação da nossa geração foi criada muito com medo de errar, né, a gente não podia errar. Hoje existe educação positiva, né, e tudo mais, mas a gente não podia errar. Acho que ainda mais sendo mulher também, ainda a gente retrai. Né? Então, acho que isso desenvolve a timidez, mas timidez não é uma característica da personalidade. Não. Porque depois que eu perdi a minha pra falar, hoje se precisar, vou estar nervosa, estou nervosa aqui, minha mão tá suando, ó, mostro pra vocês. Ó, minha mão tá suando. Mas existem formas de você controlar isso, porque cursos de oratória estão aí. E assim, eu acho que o que mais me ajudou foi o que você falou também, é ter que fazer. Fazer que... Quando eu tive que ir para a internet, eu falei, gente, ou eu vou. E aí eu comecei. E eu acho que assim, a timidez, ela é algo que atrapalha muito. Eu vejo quantas pessoas extremamente competentes e que não expõe e não consegue mostrar, porque a gente precisa mostrar que ninguém é obrigada a nos definir, não adianta né? você ser bom se você não consegue mostrar isso para todo mundo, que você é bom naquilo que você faz. E todo mundo tem alguma coisa para ensinar, Sim, né? sempre. A gente falando de educação, todo mundo tem uma coisa para ensinar. Então vamos pensar, o que eu sou bom para ensinar na internet? Sempre. Para além de ensinar, somos todos vendedores. Todos. Qualquer profissão. Né? Tudo que você está falando, ó, captação de cliente, como que eu vou atrair meu cliente através do Instagram, isso tudo é técnica de venda que deveria ser ensinada em todas as faculdades, porque eu acho que teriam aí muito mais profissionais bem-sucedidos do que a gente tem hoje. E menos frustrados, né? Porque se a gente for olhar, né, falando um pouco do direito, na minha turma, por exemplo, né, eram 27 formandos. Se eu não me engano, nós somos 7 ou 8 na área.
É muito pouco. As pessoas geralmente formam a faculdade de Direito, colocam o diploma no bolso e não A gente não faz nem exercem, OAB, né? Não nem consegue faz passar OAB, e nem desiste. exercem a profissão. É. E que é uma pena, uma perda. É uma pena. É uma pena. E talvez não exerça, não gostei. Não é. Talvez é porque não E não encontrou teve caminhos, oportunidade, né? talvez não encontrou caminhos, justamente. É, não encontrou caminhos aí para poder seguir. Nielen, acabou. Tá vendo? Foi rápido. Foi ótimo, viu? Quero te agradecer. Eu que Tô agradeço muito feliz que você aceitou o nosso convite. Te pedir desculpas porque hoje esse é o segundo que a gente tá gravando, então assim, tô um pouco nervosa. Mas eu tô aqui para aprender. Isso aqui é mais para mim, é um projeto pessoal mesmo, para eu poder me desafiar a coisas novas. Estou totalmente fora da minha zona de conforto. Então, assim, apoio das minhas amigas está sendo fundamental para que realmente isso transforme vidas, que eu tenho certeza que quem assistir até o final vai tirar insights, vai tirar ensinamento. Vocês são mulheres inspiradoras e te agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite. Te desejar todo o sucesso deste mundo que você merece. Não posso te desejar mais trabalho, que você já trabalha muito. Me desejo bastante problemas, porque cliente com problema é sempre bom, entendeu? Que é pra gente resolver. Exatamente. Mas acho que todo Na mundo, minha né, área, vende uma solução, né? Independente Todo do mundo que você vende a vende. solução. Todo mundo vende. Quanto Mas mais eu que agradeço problemas- muito mesmo, falar um pouquinho de Porteirinha, né? Minha terra natal, um pouco de Barbacena também, que é a cidade que eu falo que eu escolhi realmente de coração. E conforme a gente vai ficando na cidade, a gente se sente mais acolhida, Sim. né? Então eu acho que isso também traz uma segurança para se desenvolver Sim. aqui, né? Espero poder ainda continuar muitos anos aqui em Barbacena, se Deus quiser, Amém. com a cidade que eu tenho um grande E prestígio. parabéns pelo seu trabalho que você está desenvolvendo. Continue na internet. Muito obrigada. E é isso, muito obrigada. E, gente, vocês que estão aí, ficaram até o final, por favor, compartilhem esse episódio com o máximo de pessoas possíveis para poder aprender com essa mulher incrível, maravilhosa, super inteligente. Eu fico assim, eu aprendo todos os dias que eu converso com ela. É uma pessoa super interessante. Aqui a gente não conseguiu extrair 5% do que ela tem aqui para poder passar pra gente. Mas compartilhem bastante. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Espero que vocês estejam gostando do Sem Manual.